Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aprofundada por aqui. Hoje, o nosso foco está em profissionais que são, assim, a linha de frente da segurança e organização em muitos lugares, né? Os trabalhadores de vigilância e portaria. A gente vai tentar entender melhor os direitos que protegem quem cuida da nossa tranquilidade, seja em condomínios, empresas, enfim, tantos espaços. Isso mesmo, é uma categoria fundamental. E para essa nossa análise, a gente está se baseando em material jurídico especializado em direito do trabalho aqui do Brasil. A nossa missão aqui é descomplicar, sabe? E ir direto ao ponto sobre os direitos desses profissionais, desde a hora que são contratados Sim. até aquelas questões que sempre geram dúvida, tipo adicionais, benefícios do dia a dia. É isso. A ideia é justamente trazer clareza, né? Afinal, conhecer o direito é o primeiro passo para poder exigir, para poder ir atrás. Ok, então, vamos começar a desvendar isso. Perfeito. É sempre bom lembrar, né? A gente tem as leis gerais, claro, a CLT, a própria Constituição, valem para todo mundo. Mas, para categorias como vigilantes e porteiros, é muito comum ter também as convenções ou acordos coletivos. Ah, verdade. Negociados pelos sindicatos, né? Exatamente. E atenção, esses acordos podem trazer regras e benefícios até melhores que a lei geral, viu? Vale ouro conferir o que diz a convenção da sua categoria específica. Bem lembrado. Então, começando pela porta de entrada mesmo. A contratação. Como é que começa essa relação de trabalho para um vigilante ou um porteiro? Tem algo de diferente logo de cara? Olha, a base é a mesma de qualquer emprego formal, sabe? Precisa ter uma pessoa física prestando serviço, fazendo isso pessoalmente, não pode mandar outra pessoa no lugar, de forma contínua, Aham. seguindo ordens do empregador, claro, e recebendo por isso. São aqueles elementos que a gente sempre fala, que caracterizam o vínculo de emprego. Certo, padrão. Mas aí já entra uma questão que costuma ser delicada. A história dos antecedentes criminais. Pode exigir? É igual para vigilante e para porteiro? É, esse é um ponto que causa bastante discussão mesmo. E tem uma diferença importante aí. A regra geral no Brasil, assim, proíbe qualquer tipo de discriminação na hora de contratar. Ninguém pode ser rejeitado por sexo, raça, idade, ou mesmo por ter algum antecedente criminal via de regra. Certo. Tá na Constituição, em leis específicas. Exato. Mas, para vigilantes, a coisa muda um pouco. Eu imaginei que vinha um mas aí. Pois é, existe uma lei específica, a 7.102, que regulamenta a profissão de vigilante. E essa lei exige que o vigilante não tenha antecedentes criminais registrados. Ah, então é uma exigência legal específica para eles. Exatamente. E aí cria um choque, né? De um lado, o direito à privacidade, a não ser discriminado. Do outro, essa exigência da lei pensada pela natureza da função, que lida com segurança, com risco, às vezes até com arma. Nossa, que situação complexa. E como isso se resolve na prática? Isso dá muito problema na justiça. Com certeza é delicado. A interpretação que mais prevalece nos tribunais é que essa exigência só vale para o vigilante, por causa dessa lei específica e da natureza do trabalho dele. Tentar exigir a mesma coisa, a ficha limpa, de um porteiro, por exemplo, bom, isso seria considerado discriminatório na grande maioria dos casos. Porque não tem essa lei específica para ele, né? Exato. E a função geralmente não envolve o mesmo nível de risco direto ou porte de arma. Então, é preciso muito cuidado para não cometer injustiças. Sempre lembrando da proibição geral de discriminar. Entendido. Superado esse ponto inicial da contratação, vamos para o dia a dia. Quais são os direitos fundamentais desses trabalhadores durante o contrato? Aquela base mesmo. Vamos lá. Começando pelo que mais interessa, né? O bolso. Salário. Ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo nacional, óbvio. Mas é muito comum que vigilantes e porteiros tenham pisos salariais maiores definidos nas negociações sindicais de cada estado ou região. De novo, a convenção coletiva sendo importante. Sempre. Tem que conferir. Outro ponto-chave. O salário é protegido, ele não pode ser reduzido, a não ser que isso seja negociado pelo sindicato, geralmente em situações bem específicas, para tentar manter empregos, né? E o pagamento? Tem data certa, até o 5º dia útil do mês seguinte ao que foi trabalhado. E o 13º, o famoso. Esse é direito garantido na Constituição. É calculado com base em 112 avos da remuneração por mês trabalhado no ano.
ou por fração de 15 dias ou mais, né? Normalmente, vem duas parcelas. A primeira entre fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Ok, remuneração base tá clara. Mas essas profissões, muitas vezes têm horários bem diferentes do comercial, né? Turnos longos, trabalham à noite. Como fica a questão da jornada? Bom, a regra geral da Constituição fala em 8 horas por dia e 44 horas por semana. O que passar disso é hora extra. E tem que pagar mais por isso. Tem que pagar com adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal. É comum nessas áreas ter escalas especiais, tipo a 12 por 36. Aquela de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. O DSR é obrigatório e a lei diz que deve ser preferencialmente aos domingos. Se o profissional precisar trabalhar no dia da folga dele e não ganhar outra folga para compensar na mesma semana, esse dia trabalhado tem que ser pago em dobro. Em dobro? Em dobro. O mesmo vale para os feriados trabalhados sem compensação. E quem trabalha à noite, das 22 às 5 horas, tem direito a ganhar mais do que quem trabalha de dia. É o adicional noturno. Ah, e a hora noturna é contada diferente também, né? Como se fosse mais curta. Isso, a hora noturna é reduzida, geralmente contada como 52 minutos e 30 segundos. Isso faz diferença no cálculo do salário e das horas extras. Não podemos esquecer das pausas durante o trabalho. Fundamental. Essenciais para a saúde. Tem a pausa dentro do turno, para descanso e alimentação. Quem trabalha mais de 6 horas tem direito a, no mínimo, 1 hora. Às vezes, por negociação, pode ser reduzida para 30 minutos. E para quem trabalha menos? Entre 4 e 6 horas, a pausa é de 15 minutos. E tem também o descanso entre um dia de trabalho e o outro. Esse tem que ser de, no mínimo, 11 horas seguidas. 11 horas entre o fim de um turno e o começo do outro. Exatamente. Desrespeitar essas pausas, tanto a intra quanto a interjornada, obriga o empregador a pagar por esse tempo que foi tirado do descanso. Faz todo sentido para garantir a recuperação do trabalhador. E depois de meses nesse ritmo, chega a hora esperada das férias. Como funciona? Bom, após cada 12 meses de trabalho, o chamado período aquisitivo, o empregado ganha o direito a 30 dias de férias, que devem ser tiradas nos 12 meses seguintes. E tem aquele bônus, né? O pagamento das férias vem com um adicional de 1/3 sobre o salário normal. Direito constitucional importantíssimo. E teve mudanças recentes sobre dividir as férias, né? Antigamente era mais complicado. Sim, a legislação agora permite dividir as férias em até 3 períodos. Mas atenção, o trabalhador precisa concordar com isso. E tem regras. Um dos períodos tem que ter, no mínimo, 14 dias corridos. Os outros não podem ser menores que 5 dias corridos cada um. Entendi. Não pode picar em pedacinhos muito pequenos. Exato. E outra coisa importante, as férias não podem começar nos 2 dias que antecedem o feriado ou o dia de descanso semanal remunerado. Boa dica é essa. Ótimo resumo dos direitos essenciais. Agora vamos mergulhar naquilo que costuma gerar mais debate e é bem específico dessas funções, né? Além do salário base, o que mais entra na conta? Vale transporte, alimentação e os adicionais de risco. Aqui a conversa fica bem prática para o dia a dia deles, né? Com certeza. O Vale Transporte é um direito bem conhecido, né? Para ajudar no deslocamento casa-trabalho e vice-versa. A lei específica dele define as regras, como aquele desconto que pode ser feito no salário do empregado, que geralmente é de até 6% do salário base. Acordos coletivos podem trazer detalhes a mais. Certo. E o auxílio alimentação? Esse aí sempre dá o que falar, né? Mudou bastante com a reforma trabalhista, certo? Gera muita dúvida se conta como salário ou não. Exato. Aqui está o pulo do gato. Depois da reforma trabalhista, a regra geral é que o auxílio alimentação, mesmo que pago todo mês, não é considerado parte do salário. Ah, não integra para calcular férias, 13º, FGTS. Isso. Desde que não seja pago em dinheiro. Ou seja, se for via cartão alimentação, ticket, ou se a empresa fornecer a comida diretamente, ele não tem natureza salarial. E se a empresa participa do PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, isso também reforça que não é salário. Então a forma como é pago faz toda a diferença. Mas e se o sindicato negociar diferente? A convenção coletiva pode mudar isso.
Pode. E aí é que está a importância da negociação coletiva de novo. Se a convenção ou acordo coletivo da categoria disser que o auxílio alimentação tem natureza salarial, ou definir um valor mínimo obrigatório ou até mesmo mandar pagar em dinheiro, aí vale a regra negociada. Entendi. Então, mais uma vez, a dica é: confira a convenção coletiva. Sempre. Ela é fundamental nesses detalhes de benefícios. Fica o recado. Agora, vamos para os adicionais ligados ao risco, que são bem característicos dessas profissões: periculosidade e insalubridade. A periculosidade parece ser quase automática para vigilantes, né? Pela própria natureza do trabalho. É muito comum, sim. O adicional de periculosidade é pago quando o trabalho expõe o profissional a um risco acentuado, de forma permanente. E para os vigilantes, bom, o risco é inerente à função, né? Lidar com a possibilidade de roubos, de violência física, proteger patrimônio. A própria lei que regulamenta a profissão já reconhece esses riscos. Faz sentido. E como funciona esse adicional na prática? Qual o valor e onde ele reflete? O valor é fixo, 30% sobre o salário base do empregado. Atenção! É sobre o base, sem contar outros adicionais, como horas extras, por exemplo. E um ponto muito importante: como ele é pago regularmente por causa da natureza do trabalho, esse adicional de periculosidade integra a remuneração para calcular outras verbas. Ah, então ele entra na conta das férias, do 13º. Exatamente. Férias, 13º, horas extras, aviso prévio. Tudo isso é calculado sobre o salário base mais o adicional de periculosidade. Ele realmente aumenta a remuneração total do trabalhador. Entendido. Certo. E a insalubridade, que é diferente da periculosidade, essa talvez se aplique mais aos porteiros em certas situações, é isso? Exatamente. São coisas distintas. Não dá para confundir. A insalubridade não tem a ver com o risco de vida iminente, como um assalto. Tem a ver com a exposição contínua a agentes que fazem mal à saúde, acima dos limites que a lei permite. Tipo o quê, por exemplo? Podem ser agentes físicos, como ruído muito alto o tempo todo, químicos, como o contato habitual com produtos de limpeza muito fortes sem proteção, ou biológicos, como lidar com lixo de forma rotineira. E o valor é diferente da periculosidade. Sim, os percentuais variam: 10% para o grau mínimo, 20% para o médio e 40% para o grau máximo de insalubridade. E tem aquela confusão sobre qual salário usar para calcular esses percentuais, né? Salário mínimo, salário base, isso parece um nó difícil de desatar. É um nó jurídico antigo e complicado. A lei CLT fala em calcular sobre o salário mínimo, mas o Supremo Tribunal Federal já disse que isso contraria a Constituição. Só que o Supremo também disse que o Judiciário não pode simplesmente criar outra base de cálculo do nada. E aí, como fica na prática? Tentaram usar o salário base, mas essa decisão foi suspensa. Resumindo a confusão toda, na prática hoje muitas vezes ainda se usa o salário mínimo como base, a menos que venha uma nova lei, ou, o que é mais comum e importante, a menos que a negociação coletiva, a convenção ou acordo, defina uma base de cálculo diferente e melhor para o trabalhador. De novo, a negociação coletiva salvando a pátria. Muitas vezes sim. Ela pode definir o salário base ou o piso da categoria como base de cálculo da insalubridade, o que é bem mais vantajoso. Entendi. E para os porteiros, então, quando essa insalubridade pode aparecer, não é algo tão óbvio quanto a periculosidade do vigilante? Tem que analisar a realidade de cada posto de trabalho, sabe? Um porteiro pode ter direito se, por exemplo, ele for responsável por recolher e manusear o lixo do condomínio ou da empresa todo dia de forma rotineira. Aí seria o agente biológico. Ou talvez o barulho, se a guarita for muito exposta. Exato. Se ele trabalha numa guarita colada numa avenida super barulhenta, sem nenhuma proteção acústica adequada, pode ser insalubridade por ruído. Ou ainda, se ele usa produtos de limpeza muito fortes para limpar a portaria ou áreas comuns, sem receber ou sem usar os equipamentos de proteção adequados, como luvas, máscaras. E precisa de perícia para comprovar isso. Geralmente sim.
Nesses casos de insalubridade, normalmente é necessário uma perícia técnica no local de trabalho, feita por um engenheiro de segurança ou médico do trabalho, para medir os níveis de exposição e confirmar se realmente ultrapassam os limites de tolerância e qual o grau, mínimo, médio ou máximo. Entendi. E falando em equipamentos de proteção, isso nos leva direto para a questão da segurança e saúde no trabalho. Quais são as responsabilidades gerais aí, tanto da empresa quanto do empregado? A responsabilidade principal é do empregador, claro. Ele tem o dever de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso significa fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção individual, os EPIs, adequados para cada risco. Tipo colete pro vigilante, luva para quem limpa? Exatamente. E não basta só dar ao EPI. Tem que treinar o funcionário sobre como usar corretamente, fiscalizar o uso e, claro, cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança. Em empresas maiores, tem a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, e o SES-MT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, para ajudar a cuidar disso tudo. E o trabalhador? Ele também tem sua parte nessa história? Tem, sim. A segurança é uma via de mão dupla, né? O empregado tem o dever de usar os EPIs que recebe, seguir as orientações de segurança que a empresa passa, cuidar direitinho dos equipamentos e, muito importante, avisar se perceber alguma situação de risco. Claro, faz todo sentido. A segurança depende de todos. Bom, além de tudo isso que a gente já falou, salário, jornada, férias adicionais, segurança, tem mais algum direito que seja essencial a gente destacar para quem trabalha com vigilância e portaria? Sim, tem alguns direitos gerais, mas que impactam diretamente o bolso e a segurança do trabalhador no final das contas. Primeiro, o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aquele depósito mensal de 8%? Isso, 8% sobre a remuneração que o empregador faz numa conta vinculada ao empregado na Caixa. É uma poupança forçada, né? Tem também o aviso prévio, que é um direito na hora da demissão sem justa causa, e o tempo desse aviso vai aumentando conforme o tempo de serviço na empresa. Pode chegar a 90 dias. E se a empresa atrasa o pagamento da rescisão? Aí tem multa. Uma multa pesada prevista na CLT, equivalente a um salário do empregado se o pagamento das verbas rescisórias não for feito no prazo legal. E por fim, só para lembrar, existem situações que garantem estabilidade no emprego por um tempo. Tipo gravidez, acidente de trabalho? Exato. Gestante, quem sofre acidente de trabalho e fica afastado pelo INSS, membro da CIPA, essas proteções contra a demissão também valem, claro, para vigilantes e porteiros, como para qualquer trabalhador com carteira assinada. Nossa, foi uma análise bem completa mesmo. Recapitulando rapidinho os pontos-chave, a gente viu a importância de ter tudo formalizado desde a contratação, aquela atenção especial com os antecedentes criminais, principalmente para os vigilantes. Falamos do núcleo essencial de direitos, salário justo em dia, jornada controlada com horas extras e descansos, férias com adicional, 13º. Isso. E destacamos bem o peso dos adicionais de periculosidade, quase certo para o vigilante, e a possibilidade da insalubridade, dependendo das tarefas do porteiro, além da obrigação de um ambiente seguro. Perfeito. Qual seria então a mensagem final, sabe? Aquele pulo do gato para quem trabalha nessas áreas e está nos ouvindo. Olha, a mensagem central, eu acho, é: informação é poder. De verdade. Conhecer esses direitos é a principal ferramenta que esses profissionais têm para garantir que eles sejam respeitados. E reforço o que a gente falou várias vezes. A maneira mais segura de saber exatamente quais regras valem para você, qual o piso salarial da sua cidade, qual o valor do vale alimentação, se a escala 12/36 é permitida, qual a base de cálculo da insalubridade, é consultar a Convenção Coletiva de Trabalho da sua categoria, na sua região. O sindicato é o caminho, então. O sindicato é o guardião dessas regras negociadas, que muitas vezes, como a gente viu, são mais vantajosas que a lei geral. Não deixem de procurar essa informação. Perfeito. A convenção coletiva é mesmo a bússola nesses casos. Sem dúvida nenhuma. E para a gente encerrar com uma provocação, uma reflexão para o futuro, a gente vê a tecnologia avançando muito rápido na área de segurança, né?
câmeras com inteligência artificial, portarias que são totalmente remotas, controladas a quilômetros de distância, drones fazendo rondas. Verdade, a tecnologia está mudando tudo. Pois é. E aí fica a pergunta: como esses direitos que a gente discutiu hoje, muitos deles pensados para o trabalho físico, presencial, ali no posto, como eles vão se aplicar a essa nova realidade? Será que a gente vai começar a falar em novos tipos de risco? Talvez uma periculosidade digital pela pressão do monitoramento constante, pelo estresse de tomar decisões críticas olhando para uma tela? Ou uma insalubridade pelo esforço mental, pela postura, pelo isolamento de quem opera esses sistemas remotamente? Nossa, que interessante. Como que a gente vai garantir a proteção, a saúde, os limites de jornada desses trabalhadores nesse cenário que está mudando tão rápido? É algo para a gente pensar. Excelente reflexão. De fato, o futuro dessas profissões traz desafios enormes sobre como adaptar direitos tão consolidados a uma realidade completamente nova. Muito obrigada por essa análise tão clara, tão profunda, foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade da conversa. E a todos que nos acompanharam, nosso muito obrigada pela atenção. Até a próxima.